você com fome de pão. Isto. Me acompanha minha digníssima esposa, aquela morena bonita lá já foi apresentada. Faz assim, meu amor. Coisa linda, isso, do céu. Aleluia. Está comigo todo esse tempo de peleja. A grande mulher de Deus. Louvo a Deus pela vida dela também. E vamos para a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 19. Trago um abraço do meu pastor, presidente, pastor Maurício Carvalho, a todos vocês. Amém ou não amém? Amém. Graças a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Amém ou não amém? Amém. O Senhor está aqui nesta noite. Glória a Deus. E a Bíblia diz que onde o Senhor está, alguma coisa acontece. Vira para o teu irmão, fala para ele, prepara-te, fala para ele, para ser impactado, fala para ele. Hoje tu vai se tornar um pescador de homens. Isso. Quem achou, diz amém. Atos 17, versículo 19. Já estava me esquecendo. Presbítero Pedro, estivemos numa vigília que esse homem fez, irmão, lá em São Francisco do Itababababababapuana, lá para aquele canto lá. Quando eu pensava que estava chegando, tinha mais chão para andar. Eu falei, meu Deus, quando eu chegar lá, eu vou dar um cascudo dele. Muito chão, irmão. Mas graças a Deus conhecemos pessoas maravilhosas. O irmão dele, foram conosco o diácono Otoniel, evangelista Cláudio. É Mário Cláudio? Cláudio. Você olha para ele, não dá nada, irmão. Fortinho assim, ó. Olha, mas o homem pegou o microfone lá, irmão. A capetada saiu correndo, irmão. Eu falei, Jesus, o gordinho é cheio da graça, rapaz. Que coisa forte. Fiquei feliz, irmão, de conhecer os profetas. Gleidson também foi conosco. E foi uma bênção para a glória do Senhor. Amém ou amém? E na volta que foi mais interessante, irmão. Acabamos a vigília. Não, vamos embora para casa, vamos embora. Era 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, de Campos para Macaé. Pensa num sono, irmão. Multiplica por 10, irmão. Eu falei, amor, se a gente parar aqui, daqui a pouco o sol pega a gente, não vai dar para parar para dormir. Ela pode ir, meu amor, que eu vou te manter acordado. Eu falei, é impossível, ela não é não. Eu falei, então tá bom. E eu dirigindo, irmão. Ela arrumou uma garrafa d'água lá, irmão. Ela enchia a mão d'água e ia na minha cara e pá! O jeito que a água gelada batia na cara, acordou. Aí daqui 5 minutos eu estava cochilando, começando a querer cochilar de novo, ela me dava um tapa, irmão, ela conseguiu, irmão, fazer com que a gente chegasse com vida em Macaé, né? Graças a Deus. A obra do Senhor é assim, irmão, a gente mede esforço, a gente está aí para fazer o que der para a gente fazer, a gente faz. Atos 17, 19, quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Aleluia. Todos acharam. E diz assim a palavra do Senhor. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito:
ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Culto de missões. Vamos falar de missões. Se eu fosse titular a mensagem de hoje, eu colocaria o tema dela de o caminho para a isca perfeita. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: o caminho para a isca perfeita. Fala para ele. Nós sabemos que a igreja que Cristo instituiu na face da terra, em um período de 3 anos e 6 meses aproximadamente, andando, pregando, ensinando os seus discípulos, os seus 12 mais chegados, que a intenção de Cristo era que eles dessem continuidade ao Evangelho, às boas novas, aquilo que ele tinha vos ensinado durante todo aquele período. Nós sabemos que Cristo, conforme foi dito pelos profetas, escrito na lei, o nosso Cristo morreu, e a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E nós temos escrituras que nos afirmam que depois que Cristo ressuscita, ele vai então aparecer a alguns discípulos. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, aparece aos 12, verdadeiramente com o seu corpo transformado, incorruptível. E a Bíblia vai dizer que quando se cumpre a sua ascensão, ou quando ele está sendo assunto ao céu, ele vai dizer o que Marcos escreveu: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se comeres ou beberes algumas coisas mortíferas, não lhes fará mal algum. E assim Cristo foi, e a Bíblia diz que hoje ele está à direita do Pai. Com isso, também falando para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Cristo entendia que eles precisariam do Espírito Santo para continuar a obra em que ele começara. Porque é bem verdade que até o próprio Cristo precisou da ajuda do Espírito Santo. Como Lucas escreveu, Cristo disse: eis que o Espírito de Deus me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres e curar os enfermos. Até Cristo precisou da ajuda do Espírito Santo, e ele sabia que também os seus discípulos precisariam de uma força sobrenatural para dar continuidade àquilo que ele começou. E eu continuo desfolhando a Bíblia Sagrada, e eu percebo que a igreja de Cristo começou em casas, e eles iam ensinando, orando pelas casas e esperando o derramamento do Espírito. E a Bíblia diz que então a igreja primitiva, ela vai começar a enfrentar dificuldades e perseguições. E nós abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que vai nos contar os primeiros atos da igreja. E então este momento que nós lemos está explicando e falando de um homem chamado Saulo de Tarso, conhecido por nós como o apóstolo Paulo. E eu percebo que essa igreja primitiva, ela começa primeiramente sendo apedrejada, tendo o primeiro mártir, Estevão, apedrejado até a morte. E eu percebo que este homem, Paulo de Tarso, que aprendeu aos pés de Gamaliel, era um fariseu, era um homem conhecedor da lei. Ele foi o primeiro a pegar esta causa, a perseguição da igreja. E a Bíblia vai dizer que onde tinha pessoas falando de Cristo, falando deste Jesus, eles perseguiam, eles matavam.
eles encerravam em prisão. E então, voltando a alguns capítulos, nós vamos entender que o apóstolo, que não era apóstolo, que era somente um fariseu, o homem que aprendeu ao pé de um sumo sacerdote, um poliglota, conhecedor da lei, que falava várias línguas, este homem, ele é o primeiro a perseguir a igreja primitiva. E o que eu acho interessante é que ele, certo dia, pegou carta com os maiorais do sacerdote e ele disse: irei a Damasco, e todo aquele que disser confessar este Cristo, eu vou prender um por um. E o que eu acho interessante é que ele pega cartas, pega os seus soldados e parte para Damasco. Mas no meio do caminho acontece alguma coisa com Paulo que ele não estava esperando. No meio do caminho acontece algo sobrenatural. O seu caminho, o seu projeto tem alguma mudança. Acontece algo que ele não tinha planejado. Para ele iria chegar em Damasco, encerrar os cristãos em prisões e ponto final. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele se depara com uma grande luz. E quando ele se depara com esta luz, ele fica cego. E a Bíblia diz que ele cai sobre terra. E a voz fala para ele: Paulo, Paulo, quem és tu? Porque ousa recalcitar contra os aguilhões, Paulo? E ele, assustado, amedrontado: quem é o Senhor? Quem é esta luz, este poder? Quem é o Senhor? Eu sou o Cristo que você tanto persegue, Paulo. A partir daquele dia, o nosso Jesus tinha marcado um encontro com Paulo, sem ele perceber, sem ele planejar e sem ele esperar. E não foi somente Paulo. Eu já cansei de ouvir história de homem muito macho, mas muito macho mesmo, que já quis vir dentro da igreja armado, falando que iria parar o culto, queria atirar o pastor. Só que se eu conheço um Deus que tem poder para pegar o homem brabo e fazer ele virar menininho, esse Deus é o nosso Deus. O que você já quer falar para mim, evangelista? Eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Evangelista, eu oro pelo meu marido, ele não vem. Eu oro pelo meu primo, ele não vem. Eu oro pela minha mãe, ela não vem. Eu oro pelo meu pai, ele não vem. Em vez de melhorar, piora. Em vez de melhorar, ele só me persegue. Ele fala que vai me parar. Ele fala que vai me encerrar. Ele fala que eu não vou continuar. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu profetizo que o mesmo Jesus que bateu de frente com Paulo vai pegar ele na esquina, vai botar ele de cara no chão, e ele vai vir para cá junto contigo, dizendo que Deus é o Senhor, só Ele a honra, a glória e o louvor. Quem acredita dá glória para Jesus. Agora, esse homem que era muito bravo, que gostava de matar crente e prender crente, vai se tornar crente. E agora o perseguidor vai se tornar perseguido por causa do Evangelho. E quando ele chega em Damasco, que o profeta ora sobre ele, as escamas caem dos seus olhos, ele já começa o seu ministério. A Bíblia diz: 3 dias não comeu e não bebeu. Ele só foi comer e beber depois que a escama caiu. Por quê? Porque a primeira coisa que acontece na vida de um homem de Deus, quando é vocacionado por Deus, se chama santificação, se chama separação. Aí você vai para o jejum, você vai para a oração, você vai se arrepender dos teus pecados, e depois Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, vai te dar intimidade, vai te dar poder e vai caminhar contigo sobre a face da terra. Paulo já começa a querer pregar em Damasco, e não dá certo. A igreja olhou e falou: ele estava matando a gente ontem, como é que ele vai falar desse Jesus hoje? Paulo passa por um processo. Em Gálatas ele vai falar que ele foi para a Arábia, ele fica por muitos anos na
Arábia, a igreja não quis receber Paulo, porque na verdade era necessário Paulo se desintoxicar de tudo aquilo que ele tinha aprendido no farisaísmo, tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele tinha que se desintoxicar. E na verdade este deserto que durou anos para Paulo na Arábia foi uma preparação para Paulo se tornar o missionário que ele foi. Então nós voltando agora para este texto que nós lemos, Atos capítulo 17, está se tratando da segunda viagem missionária de Paulo. E no capítulo 17, o texto está narrando, dizendo que Paulo agora está com Silas, Timóteo, em uma cidade chamada Tessalônica. Só que Paulo era um homem cheio do poder de Deus. Paulo era um homem eloquente, era um homem conhecedor, era um homem que tinha sabedoria e, além de tudo, era cheio do Espírito Santo. Era impossível ouvir Paulo pregar e você não ser comovido com a pregação do homem, porque o homem era cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele chega agora em Tessalônica e ele começa a disputar nas sinagogas. Por muitas vezes você vai ver essa expressão. E Paulo disputou com os judeus nas sinagogas. Para quem não sabe, as sinagogas foi algo que surgiu no exílio, durante o exílio de Israel em Babilônia. Antes da destruição do templo, não existia sinagoga. O povo adorava no templo. E por que a sinagoga? Porque os judeus se dispersaram sobre a face da terra. E o rei permitiu que eles preparassem um lugar para que eles adorassem ao seu Deus. Foi daí que começou a nascer as sinagogas. Portanto, por onde Paulo ia, existia já a sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para prestar o seu culto ao Senhor. E Paulo está disputando no meio dos judeus. E a Bíblia diz que os judeus não o receberam muito bem, mas muitos gregos, muitas pessoas gentias acreditaram no que ele pregou. E por isso aconteceu. A Bíblia diz que alguns judeus desobedientes e invejosos incitaram uma rebelião contra Paulo. E a Bíblia diz que eles foram atrás de homens insensatos e perseguiram Paulo. E Paulo teve que deixar a cidade de Tessalônica às pressas. E a Bíblia vai dizer que eles descem então para Bereia. E a Bíblia diz que ele, nesta cidade, Paulo prega. E o texto vai dizer que o povo foi mais nobre do que Tessalônica, porque muitos mais acreditaram naquilo que Paulo pregava. A palavra de Paulo era arrependimento. A palavra de Paulo era verdadeiramente o Cristo que foi professado pelos profetas. Já veio, já morreu e já ressuscitou, que é Jesus o Nazareno. Esta era a pregação de Paulo. E a Bíblia diz que em Bereia, estes judeus lá de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo tinha pregado em Bereia, e a maioria do povo tinha aceitado este Cristo e tinha se rendido ao Evangelho. E o sucesso de Paulo estava grande em Bereia. O que eles fizeram? Esses judeus desobedientes e invejosos desceram de Tessalônica e foram para Bereia e incitaram a multidão de novo contra Paulo, a ponto de alguns irmãos pegar Paulo sozinho de noite e correr com Paulo e descer, sair da cidade com Paulo, porque eles incitavam a multidão contra Paulo. O que você quer falar para mim com isso, evangelista? Eu quero dizer para você que quando Paulo disputava com os judeus na sinagoga, a verdade é que era para os judeus acreditarem, era para os judeus se converterem de seus maus caminhos. Mas a verdade é algo que existe dentro não só de judeu, mas de muita gente: a desobediência e a inveja.
E o apóstolo e o profeta Isaías vai dizer que o pecado de inveja é como o pecado de feitiçaria. E eu tenho rodado por aí, e eu não prego somente por ouvir falar, mas eu prego por conhecimento de causa. O que tem de crente judeu dentro da igreja, cheio de inveja, está fora do gibi. Não dá para contar. É um tal de um querer puxar o tapete do outro. É um tal de um não prega bem. Aquele ali está morto, rapaz, não sai nada dali. Mas na verdade o olho de coruja desse tamanho. A inveja é muito grande. Ei, meu filho, permanecei cada um na vocação em que foi chamado. Se Deus te chamou para cantar, canta. Se Deus te chamou para pregar, prega. E não existe esse negócio, fulano de tal prega melhor que ciclano, ciclano prega melhor que Bertrano. Para com essa palhaçada. Não existe ninguém melhor que ninguém. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. O que você quer falar para mim, evangelista? Eu quero falar para você que está virando uma disputa dentro das igrejas. A irmã quer cantar melhor que a outra, o irmão quer pregar melhor que o outro. Olha, eu preguei e arrebentei tudo. Não, para pregar tem que ter conhecimento, para falar de Jesus tem que ter anel de teologia. Para com este negócio. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele pega inculto, Ele pega indouto, Ele pega analfabeto, mas quando resolve descer o poder, não tem Satanás que para na frente. Para com esse negócio, irmão. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Aprenda a glorificar a Deus pelo sucesso do teu irmão. Quando alguém falar para você, fulano de tal está pregando que é uma bênção, você vai confirmar, vai balançar a cabeça e vai dizer, ele está pregando demais. Eu gosto de ouvir ele pregar. Deus é na vida dele. Sai dessa inveja, sai desse negócio de não vai, de não pode, de não tá. Para com esse negócio. É, meu filho, é um negócio verdadeiro que inventaram por aí. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Mas quem não tem, tem inveja de quem tem. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Só que eu canto diferente para você. Quem não tem, vai buscar. Porque o Deus que deu um para um também vai te dar. Mas quem não tem, vai buscar. Porque a promessa que é para ele é para você também. Aí fica esse negócio. Deus do céu. A irmã da coreografia veio aqui, dançou aqui no poder. Ela não dançou no ritmo dela, não. Ela dançou foi no poder. Eu nunca vi uma coreografia tão cheia de Deus desse jeito. Ela não se preocupou em se o dedo está todo, se o dedo está reto, não. Ela se preocupou em botar lugar para o varão, porque é ele que me ungiu, é ele que me chamou. Aí a outra vai falar, errou a coreografia. Olha lá, se fosse eu tinha feito melhor. Ai, ai, ai. Ai, 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 meu filho, sai da carne e entra para o Espírito de Deus, para tu saber o que é espiritual e o que não é. Aí fica esse negócio. Quer ser o melhorzão, quer ser o bonitão, quer fazer o que ninguém faz. Fica o resto da vida no deserto. Meu Deus. Aí Deus pega os de 20 anos para baixo e fala assim, Josué, só esses pequenos aí vai entrar na nova Canaã. E os velhos, nojento, desobediente, bota para voltar para o deserto de novo, para ficar rodando até morrer. E é assim que crente invejoso fica, dando círculo até morrer. Só que Deus está mandando dizer para você, seja corajoso, seja obediente, seja amoroso com o teu irmão. Quer ser maior no reino de Deus? Considere o teu próximo maior que ti mesmo. Aí você vai ter galardão.
Jesus está aqui. Jesus está revelando. E a Bíblia vai dizer que não conseguiram matar Paulo. Não conseguiram. E Paulo vai sozinho com alguns irmãos para Atenas. E a Bíblia diz que Silas e Timóteo ficaram em Bereia. E o texto continua narrando. E Paulo dá uma ordem que Silas e Timóteo viessem depressa ter com ele em Atenas. Mas a Bíblia diz: e enquanto Silas e Timóteo não chegaram, Paulo, enquanto os esperava, o seu espírito se comovia por ver a cidade tão entregue à idolatria. Você não sabe o que era Atenas, irmão. Atenas era uma cidade que tinha centenas de deuses. Diz o poeta que era mais fácil achar deuses em Atenas do que achar pessoas, achar homens. Mas a Bíblia diz que o coração de Paulo se movia, se comovia por tanta idolatria. E enquanto ele esperava Silas e Timóteo, ele disputava nas sinagogas. E a Bíblia diz que todo dia ele pregava nas praças de Atenas. Enquanto ele esperava Silas e Timóteo, ele disputava na sinagoga e ele pregava nas praças da cidade todo santo dia. O que você quer falar para mim, evangelista? Eu quero dizer para você que o verdadeiro missionário não tem hora, não tem tempo, não tem lugar. O verdadeiro missionário, ele está no trabalho, ele está pregando. Ele está no ônibus, ele está pregando. Ele está andando com um amigo, ele está falando de Jesus. O verdadeiro missionário, ele não fica esperando pelos outros. Pode esperar sim, mas espera fazendo alguma coisa para Deus. Mas você tem percebido a quantidade de gente que fica se escorando no outro? A quantidade de gente que vem fazer fica só deixando para o outro. Que eu estou esperando fulano. A vida dele é isso aqui, eu estou esperando Bertano, ó, escora e fica. Se Bertano vir, eu vou. Se Bertano não vir, eu não vou. Se Bertano fazer, eu faço. Se Bertano não fizer, eu não faço. Enquanto isso as almas vão perecendo, enquanto isso a obra perece, e naquele grande dia do juízo você vai ter que prestar conta ao seu Deus. Deus não te chamou para ficar escorado nos outros, esperando boa vontade de A ou boa vontade de B. Salvação não é um pegar no calcanhar do outro, não. Salvação é individual. Ministério é individual. Chamada de Deus é individual. Então para com esse negócio de ficar esperando ciclana. Espera ela, mas se ela não vier, faz. Espera ele, mas se ele não vier, faz. Faz alguma coisa para Deus, porque Deus te chamou para fazer. Se há fazer ou não fazer, não tem problema. O importante é você fazer a sua parte para Deus. Aleluia. Mas é aquele negócio.